Karel Batista nasceu em Bissau, onde concluiu o ensino primário e secundário. Durante o crescimento na capital da Guiné-Bissau, fez parte do grupo cultural Netos de Bandim, período que marcou uma das fases mais importantes da sua vida e que fez com que ele se transformasse num verdadeiro apaixonado pela cultura do seu país. Karel ingressou no ensino superior em Bissau no curso de Bioquímica. Em 2019, conseguiu uma vaga para estudar Ciências Biomédicas no Instituto Politécnico de Bragança. Aceitou o desafio e mudou-se para a cidade no interior de Portugal. Mesmo depois de muitos desafios financeiros e com a língua, Karel conseguiu concluir a licenciatura em 2023. Em meio a tudo isso, o jovem estudante ganhou grande notoriedade entre os guinenses ao criar o projeto Nós Está Junto. Atualmente, a página é a principal plataforma de divulgação da cultura da Guiné-Bissau dentro e fora do país. 5 anos depois de sair de Bissau, Karel sente-se extremamente orgulhoso do seu percurso e dos desafios que superou até aqui. Grande Karel, bem-vindo. Obrigado. É uma honra ter-te aqui. Falar um pouco mais contigo e perceber um pouco mais do teu percurso, porque tu és da casa. Exato. Basicamente, né? Vens aqui várias vezes, falas dos teus projetos, mas eu gosto que é perceber um pouco mais de quem é esse Karel que muita pouca gente sabe e conhece, talvez. Aqui pelo início, és guinense? Né? Sim. Nascido e criado em Bissau, exatamente, nomeadamente em Missira. Sim, bairro Missira. Missira, exatamente. Sim. Como foi a tua infância? Bom, o que é que te lembras da tua infância na Guiné? Lembro-me que, quando era mais pequenino, estava em João Landim, que é uns 10 quilômetros de Bissau. Os meus pais trabalhavam aí quando estavam a construir a ponte Amílcar Cabral. Portanto, lembro-me um pouco da minha infância em João Landim, porque eu era mais pequenino, mas lembro um bocadinho daquele sítio. Portanto, depois, quando tive que entrar para Jardim de Infância, voltei para Bissau e estava na casa do meu tio e comecei. Depois, terminei o Jardim de Infância, fui para uma escola primária que é perto da nossa casa, em Bissau, no bairro Missira, que é uma escola privada. Onde eu comecei o meu percurso escolar nesta escola. Lembro-me quando... não me lembro agora da data que eu entrei, mas lembro-me que comecei na escola, numa escola primária, uma escola básica, antes de entrar nessa escola primária. Uma escola que levávamos cadeiras mais de criança, né? Pegávamos cadeira de casa para a escola. Uau. E é uma escola, dizemos em crioulo, escola de carga-banco. Levar o banco de casa, né? Levar o banco de casa para a escola. Portanto, depois comecei o primeiro ano nessa escola privada Nova Geração de Missira, onde fui até 6º ano. Então, comecei, o meu pai voltou para Bissau e tinha um boutique, uma taberna que vendia, né, em casa, e abriu um negócio. E eu ia à escola de manhã, entrava às 8 para sair à 1 da tarde. E quando saí da escola, o meu pai sempre perguntava-me para mostrar aquilo que eu fazia na escola. Portanto, apresentava tudo. Todos os dias não passava com um caderno. Eu saía da escola, tinha que apresentar aquilo que eu fui fazer para o meu pai. Depois de almoço, vou dormir à tarde, que é costume, quase todos os meninos fazem isso. E depois, quando levanto, o meu pai metia-me para fazer cópias. Eu fazia bué de cópias, portanto. E depois, à noite, fazia tabuada com o meu pai. Portanto, a minha infância, eu gostei também, gosto muito cedo da bola, de jogar bola. Só que o meu pai optava mesmo para eu estudar, como qualquer pai africano. Acha que futebol ou música não é uma coisa que vai ajudar ou que vai dar o sustento para o filho. Então,
compravam bola. Naquela época jogava. Eu era a única pessoa, lembro-me muito bem dos meus colegas na nossa zona. Tinha bola sempre tinha bola. E camisolas de Sporting, porque o meu pai era Sporting. Portanto, comprava-me equipamento e, portanto, quando me passei para o 4º ano, o meu pai viu que tinha idade. Eu tinha idade menor para o nível que eu estava a estudar e começou a pressionar-me mais na escola. Então, naquela escola, desde que entrei lá, sempre fui melhor aluno. Espero que este vídeo vai chegar ao meu professor, que é o diretor da escola, professor Baciro Diau. Estudei nessa escola. O meu pai não me deixava brincar muito, era mais escola. Portanto, não tinha como não dar certo, ou não ter boas notas, ou não ser um bom aluno. Portanto, fui até 6º ano nessa escola e depois fui para Liceu, que é uma escola pública já, Liceu Samora Moisés Machel. Mas no meu bairro, lembro-me que, como eu cresci, eu era o único filho dos meus pais, então sempre, e eu sou um menino, então brigávamos, aquela briga, né, normal. E tinha uma prima que era mais velha, né, a Cláudia, e tinha pessoas mais velhas que eu, que batiam em mim. É normal, quando fomos jogar, sempre há aqueles mais velhos fazem abuso nos mais novos. Portanto, a minha prima não aceitava aquilo e ela ia sempre defender o cara. Eu lembro-me dessa história e pronto, a minha infância foi boa, foi com os meus pais. A minha mãe é uma mulher batalhadora que, desde que eu cresci, desde que eu comecei a perceber o que é o mundo realmente, a minha mãe sempre vende e vendia no mercado doméstico, como sabemos, né, que é a África. E sempre acordava às 5 da manhã e voltava a casa só à tarde, só para ajudar o meu pai, para terem sustento, para apoiar na minha formação. Portanto, foi bom e sou o único filho dos meus pais, o que às vezes deixa a minha mãe triste e eu também. Como sabe, os africanos gostam de ter mais filhos. Em casa, é verdade. Imagina os irmãos da minha mãe, todos têm mais que 2, 3 filhos e o meu pai também. O meu pai tem 5 irmãos, cada um tem 5 ou 6. Portanto, sentia pena às vezes da minha mãe quando ficava triste por não ter outro filho, sou eu. Mas eu dizia sempre à minha mãe, olha, eu estou aqui e eu sou um filho, pronto. Sei que não sentes satisfeito por ter só eu, mas é muito natural, é normal, porque Deus sabe o que faz. Claro. E um dia desses vais ter um outro filho. Pronto, até agora ainda não tenho, mas o meu pai já tem outro filho com uma outra mulher. E pronto, a minha infância foi isso. E como é foi que basicamente familiar. E como é que é a tua relação com os teus pais, principalmente com a tua mãe? Com a minha mãe é mais profundo. Desculpa, pai, mas é verdade. Com o meu pai é um bocadinho mais limitado, porque o meu pai desde criança pressionava-me e, como sabe, qualquer pessoa que pressiona uma pessoa para fazer aquilo que é bom, nós, quando nós somos mais novos, achamos que é a pessoa que não gosta de nós, que é a pessoa que não quer o nosso bem, porque mandava-me sempre fazer cópia quando meus colegas vão brincar, vão jogar, e eu a fazer cópias, chorar, a fazer cópias, a fazer tabuar. E eu achava que não gostava de mim. Era isso que eu pensava quando era mais pequenino. Portanto, mas depois, com o tempo, percebi que o meu pai gosta mesmo de mim e cria um bom fruto.
Portanto, foi isso que me levou a ter mais uma conexão com a minha mãe, porque a minha mãe também... o meu pai batia, né? Que é normal dos africanos. Quando uma criança fez algo de errado, batia para repreender, que é não bater de mal, né? Então, eu achava, o meu pai não gosta de mim, o meu pai sempre anda a pôr mão em cima de mim, então... E a minha mãe, que é como... Eu acho que é porque tinha só carela, ou tem só carela, e tenta proteger, e tenta não deixar o carelo mal. Então, a minha mãe batia-me mais pouquíssimas vezes. Eu não lembro das vezes que a minha mãe me batia porque eu fiz algo de errado, mas eu lembro do meu pai, né? E sempre que pedia alguma coisa ao meu pai, dava-me, mas não sentia confortável quando ele dava. Sempre falava alguma coisa ainda, o quê? Então, a minha mãe, quando eu pedia alguma coisa, ela sempre faz questão de me dar. Portanto, eu tenho assim aquela conexão mais forte com a minha mãe, que acho muito normal. Qualquer filho tem conexão com um dos pais mais, mas tenho uma boa relação com os dois. E falando de uma boa relação, eu acho que para ti foi muito importante teres crescido no meio, claramente guinense, Netos de Bandi. Qual foi a importância que teve teres sido quase criado culturalmente nos Netos de Bandi? Pronto, o Netos de Bandi foi uma escola de vida para mim, porque, como eu disse, eu cresci com os meus pais e era eu, meu pai, a minha mãe e a minha prima, com o meu pai, que é sobrinha do meu pai, que estava em casa, que ajudava a minha mãe. Portanto, cresci no meio mais fechado, que era escola, igreja, casa. Escola, igreja, casa. Portanto, Netos de Bandi foi uma outra escola para mim, porque é um grupo que tem mais que 200 membros ativos, né? E estar no meio dessas pessoas, com cada um com a sua forma de lidar, com a sua maneira de ser, com a sua cultura, que é diferente, porque é a junção de todas as etnias que estão aí, e a educação diferente também. Portanto, acaba por ser uma escola de vida, porque eu consegui viver e lidar com os meus colegas desde 2011 até 2019, quando eu vim para Portugal. Então, esses anos todos consegui lidar com os meus colegas sem ter problema, conflito com nenhum, e deixar sempre um bom nome, porque o meu pai e a minha mãe sempre me diziam, né, que quando eu vou para a rua tenho que ter comportamento de bom, que vou ter que deixar sempre boa imagem de mim e vou ter que ser sempre um bom menino. Então, foi isso que eu levei para o Netos de Bandi, e também aquilo que eu aprendi na igreja. Eu sou católico, portanto, cresci desde pequenino na igreja. Eu ia à igreja todos os dias, todos os dias. Tinha missa de 7 horas da tarde, eu ia, e aos sábados também tinha catequese, tinha a formação dos escuteiros, também fui escuteiro. Então, o meu tempo era mais ocupado com organizações. Portanto, culturalmente, Netos de Bandi ajudou muito, porque acabei também por conhecer várias etnias, culturas, costumes, usos e danças, ritmos. Portanto, foi bom. Entretanto, em 2019, veio para Portugal. Sim. Como é que foi essa tua adaptação aqui em Portugal, já numa idade mais jovem? Pronto. Eu terminei 12º ano em 2016. 2016 para 2019. Portanto, terminei e fiquei um ano a seguir. A seguir, aliás, fiz candidatura para uma escola de formação de professores de Cuté, em Bissau. Porque o meu sonho era fazer medicina. E eu, como a faculdade abre as candidaturas só para o final do ano, então entrei nessa escola e disse, vou entrar aqui, depois vou continuar para não parar. E quando as candidaturas abrirem na faculdade, eu vou ter que fazer a candidatura e vou ter também base de bioquímica. Eu fui fazer a candidatura. Quando eu estive a fazer a candidatura, o meu pai perguntou-me se realmente é esse curso que tu queres. Eu disse, pronto,
não quero este curso, mas como tem ligação com o curso que eu quero no futuro próximo, portanto, não quero parar, quero ir fazer. E ele disse, vais gastar só dinheiro para isto? Eu disse, pronto, quero. E fui fazer a candidatura e era teste para 30 lugares, fomos a 700 candidatos. Portanto, eu consegui logo na primeira fase a passar e fui à entrevista, também passei e comecei, estudei lá um ano zero. Depois, no primeiro ano, vim com o Netos de Bandim para Portugal em 2018 para participar nos festivais. Depois voltamos para Bissau. A candidatura já tinha acabado na faculdade de medicina que eu queria. Pronto, decidi continuar Chicoté para esperar um próximo ano. E conheci uma menina, quando eu vim para Portugal, conheci uma menina que era escoteiro também e ficamos em contato. Então ela me disse, olha, tem umas vagas aqui, tu não estás interessado para voltar para estudar em Portugal? Eu disse, por que não? Eu quero, só que também sei a condição financeira dos meus pais, que não é estável e não queria arriscar. Fui falar com o meu pai, olha, tem uma vaga que eu quero candidatar para Portugal. Ele disse, olha, estar em Portugal não é como estar aqui em Bissau. Aqui tu não pagas renda, não pagas comida, não pagas nada. Portanto, é preferível ficares cá, estudar em Bissau, continuar o teu curso, como já estás no primeiro ano para o segundo ano. Falta agora só um ano para terminares o curso e depois podes continuar na faculdade de medicina, que são 7 anos mais. Então, eu fiquei com aquilo a pensar, um mês a pensar sobre aquilo. Depois decidi, mesmo sem avisar os meus pais, fazer a candidatura. E fiz a candidatura, fui aceitado, né? Depois, a fase seguinte, que é mais complicado, pedir o visto na embaixada. Portanto, fiz o agendamento e avisei o meu pai, olha, fiz a candidatura e agora tenho que entregar o documento na embaixada para pedir o visto, porque o visto que eu tinha Netos de Bandim já tinha caducado. Portanto, eu tinha que pedir um novo visto. E o meu pai disse, então, nem me avisaste. E agora, onde é que eu vou sair com o dinheiro para pagar? Porque o visto tinha um preço, acho que 200 euros para pagar e mais alguma coisa. E disse, olha, não estou bem financeiramente, como tu sabes, não estou a trabalhar já há esse tempo. Portanto, eu comecei a pensar como é que eu vou fazer. O meu pai viu que eu não estava muito bem naqueles dias, já resolveu, não sei onde é que ele saiu com o dinheiro, resolveu dar dinheiro, eu fui pagar o visto e esperei. Fiquei lá 6 meses à espera, a guardar o visto, que é complicado, não é? Aqui o visto faz só um dia ou 2 dias. Lá são 6 meses. Lá aguardei 6 meses à espera do visto. O visto saiu, eu cheguei em Portugal em fevereiro de 2019, portanto, a situação financeira não estava muito bem, portanto, não estudei. Olha, perdi desde 2017 até 2019. E eu estava a estudar em Bissau, só que era bacharelato, né? E decidi deixar aquilo para vir para Portugal. Eu tomei uma decisão que nem pensei 2 vezes. Olha, vou. Deus é que sabe, Deus tem plano para cada um. Então, vim e não consegui estudar. Fui trabalhar no McDonald's à noite, fazia limpeza. Quando cheguei, imagina agora, tenho um corpo pequenino. Em 2019, mais pequenino ainda. Mais pequenino e pronto, à noite é mais duro. E quando eu saía de trabalho, até dormia no autocarro, normal. Passava no sítio onde devia descer. E trabalhei 3 meses naquilo. E vi que não, o meu corpo não estava a aguentar, porque eu sentia um calor por dentro. Eu trabalhava na Copa e não aguentava. E falei um dia com o meu colega, que estudávamos junto em Bissau, e ele veio também foi para Caldas da Rainha, porque não conseguiu estudar. E ele disse que está a trabalhar lá na apanha das frutas. Portanto,
decidi embarcar nesta onda. Eu fui para Caldas da Rainha, deixei o trabalho aqui, fui para Caldas da Rainha. Fiquei lá o verão todo a trabalhar na apanha das frutas. Portanto, eu, na minha cabeça, pronto, eu disse, este dinheiro não vai chegar para estudar, mas eu quero. Eu vou conseguir. Portanto, as candidaturas começaram e eu fui fazer a candidatura, meti tudo para Bragança. Tinha 5 vagas, tipo 5 sítios para preencher. Onde é que tu queres estudar? E eu meti tudo para Bragança, porque antes de eu fizer a candidatura, eu fui ver sítio mais longe de Lisboa. E é mesmo Bragança. E aí apareceu Bragança e outro sítio, Bragança, Viana do Castelo, esses sítios assim, pronto. E como conheci um guineense em Bragança, eu disse, pronto, eu vou para Bragança, porque é mais longe, eu vou estar focado e também a renda, né, como aqui em Lisboa, é mais barata, a vida é mais barata em Bragança, portanto, decidi ir para Bragança e fui estudar lá no Instituto Politécnico de Bragança. Como o meu sonho era fazer medicina, e quando eu fui fazer a candidatura disseram-me que eu fiz o 12º em Bissau, então vai ser difícil entrar aqui diretamente em medicina. Podia fazer um outro curso depois de entrar, mas podia fazer qualquer curso, enfermagem ou qualquer curso que seja. E pensei, vi enfermagem, pronto, eu vou para biomedicina. Então fui e fiquei lá em Bragança, foi difícil adaptar. Frio de Bragança, nesta época... Que é muito frio, até neva. Muito frio, e faz neve. E a condição mesmo era complicada, mas eu disse, pronto, eu quero e eu vou esforçar. Comecei a estudar, passou um ano, e no ano seguinte as coisas começaram a mudar. E qual é o sentimento que fica depois de teres conseguido finalmente concluir o curso de Ciências Biomédicas da Exatamente. O sentimento é de gratidão, né? De gratidão a Deus e de gratidão a todas as pessoas que me apoiaram, porque para fazer este curso foi difícil para mim, financeiramente, mas emocionalmente eu estava... Foi desgastante. Desgastante e eu queria fazer. Eu disse, pronto, vai ser difícil e é complicado, mas eu vou ter que ficar aqui, lutar e focar para tirar isto. E muitas pessoas apoiaram ao longo do caminho, os meus familiares, os meus pais, pronto, e consegui terminar o curso, mas antes disto apareceu muitas coisas no caminho que eu vim juntando. Apareceu a nossa junto que eu criei no campo de estudo. Fazia parte da Associação dos Estudantes Africanos em Bragança, a Associação dos Estudantes Guineenses, e fazia parte do grupo de jovens. Eu sempre quis juntar o útil e agradável para seguir em frente. E uma coisa que falaste agora num ponto importante, que foi a nossa junto, que nasceu enquanto estavas na faculdade, que acaba muito por ser uma plataforma de maior divulgação, uma das maiores plataformas de divulgação da cultura guinense. Exato. Isso também é um sentimento de que estás a fazer a tua parte pela Guiné? Exato. Eu, desde pequenino, eu disse que fui escoteiro em Guiné-Bissau e também passei na Cruz Vermelha em Bissau, sempre a dar a minha contribuição para o meu país, e acho que criar a nossa junta também foi uma contribuição tipo que teve mais impacto assim a nível de vista das pessoas. Portanto, ao longo do caminho também a nossa junta começou a crescer. Tive outra ideia, criei um outro projeto que juntou humoristas aqui em Portugal, que é a primeira vez que foi organizar um concerto de stand-up comedy aqui em Portugal, os humoristas guineenses. E há pouco tempo, quando eu estive em Espanha, porque fiz o meu estágio curricular em Espanha, e apareceu outra ideia de criar um outro projeto musical, que é a Beni, e que agora começou e lançamos a primeira música e está a fazer um grande sucesso, e espero que as outras
7 vão fazer igual também. Está a acontecer. Yeah. Carel, obrigado. Nada, mano. Vocês juntos. Nós estamos juntos, sempre. Sempre. Yeah. E nós vamos agora para um curto intervalo.